Cameline, vamos ver condução em regime transitório, placa plana com temperatura variando com a posição e com o tempo. Então, ó, temperatura varia com a posição com o tempo, então nós temos a equação da difusão de calor. Tá? A segunda derivada do tempo em relação a x é igual a 1 sobre alfa, derivada da temperatura com o tempo. Então, nós temos que a temperatura é função de todas essas variáveis aqui. Ok? Bom, condição inicial. O tempo igual a zero, a placa plana está na temperatura inicial. No meio da placa, em x igual a zero, na linha de centro, o gradiente de temperatura é zero. E a condução x igual a L é igual à convecção. Tá? Então, essa é a condição de contorno. E aí nós vamos fazer uma temperatura adimensional, T, θ asterisco, que é θ sobre θi, T menos T infinito sobre Ti menos T infinito. Um comprimento adimensional, x asterisco, x sobre L. Um tempo adimensional, T asterisco, alfa T sobre L ao quadrado, que é o número de Fourier. E aí nós temos a equação de difusão de calor na forma adimensional. Tá? Desse jeito. Nós temos a condição inicial agora na forma adimensional, e as condições de contorno na forma adimensional, que depende do número de Biot, tá? E para a parede plana, ó, tá aqui, ó, o esquema, ok? A temperatura infinita e o coeficiente de transferência de calor do fluido, a placa plana, o x vai de menos L a mais L, tá? Aqui a linha central, que não tem taxa de transferência de calor na linha de centro, ok? E aí a gente vê que a distribuição de temperatura no regime transitório depende de x asterisco, do número de Fourier e do Biot, ou seja, não depende de valores particulares de temperatura, comprimento, condutividade térmica, difusividade térmica ou coeficiente de transferência de calor por convecção. Ficou mais simples. Tá? A solução exata para a placa de plana, tá? O x asterisco entre menos 1 e 1, tá? Nós temos essa distribuição de temperatura aqui. Então, somatório do coeficiente Cn, exponencial de menos εn ao quadrado, vezes o número de Fourier, vezes o cosseno de εn vezes x asterisco. Tá? Aqui já vou apresentar o resultado, não vou ficar deduzindo essa equação. O número de Fourier é esse, e o Cn é em função desses valores aqui. Tá? 4 vezes o seno desse εn sobre 2εn mais seno de 2εn. Tá? Os valores discretos são autovalores de εn, são raiz positiva da equação transcendental a seguir. Tá? εn vezes tangente de εn é igual ao número de Biot. Então, para cada número de Biot, vai ter infinitos valores de εn. Tá? Bom, aqui nós temos as 4 primeiras raízes. Para Biot igual a 0, os valores de εn. Tá? Para 0,01, 0,1, 1, 10 e 100. Ok? Tudo isso aqui para a placa plana, beleza? Bom, aqui está a solução, tá? A gente chama isso aqui de Fn, εn entre a gente εn menos Biot. Aqui está só para Biot igual a 1, então nós temos a primeira raiz, a segunda raiz, tá? E a terceira raiz. Tem para a quarta, quinta, sexta, tá? Tem para várias aí. Essa aí é uma função transcendental, tá? Aqui está tudo falando que já foi dito, ok? Depois vocês dêem uma lida. E aí nós temos uma solução aproximada, que só é válida para Fourier maior que 0,2. A gente usa só o primeiro coeficiente, o C1 e o ε1. Então, ó, o perfil de temperatura vai ser uma constante, vezes o epsilon de menos epsilon ao quadrado vezes o número de Fourier, vezes o cosseno de epsilon vezes x asterisco. É preciso entender que o valor da exponencial está relacionado com o tempo. E outra função, no caso aqui da parede plana é o cosseno, está relacionado com a posição. Tudo de forma adimensional. Então, estão aqui os parâmetros, as variáveis adimensionais em função das variáveis dimensionais. Beleza? Bom, e aqui a gente substitui
os valores, nós temos os valores das expressões, ok? Então, aí a gente tem as equações diferenciais, os resultados aí. Bom, e aqui nós temos o valor do ε1 e do C1 está tabelado. Então, a gente vai usar só esses valores. E a transferência total de energia, quando a gente aplica a equação da energia, tá? A energia que entra é igual a energia gerada, que é zero. A energia que sai é menos Q. E a energia acumulada é a energia no tempo t menos a energia no tempo zero, tá? Então, o Q vai ser isso. O Q vai ser menos a integral de ρc vezes a temperatura numa posição qualquer, num tempo qualquer, menos a temperatura inicial vezes o diferencial do volume. Tá? No tempo igual a zero, porque zero é igual a ρcv vezes t menos t infinito. Mas no tempo qualquer, nós temos essa integração aqui, tá? Temos essa integral em função do θ asterisco, que o resultado vai ser esse aqui que está em verde, tá? Lembrando que o θ asterisco é quando o tempo é igual a zero, ok? Na posição, posição geral aí, ok? Então, a energia transferida, energia em T igual a zero, ok? A temperatura dimensional em x asterisco igual a zero, ok? Só tem a parte do exponencial, relação entre as temperaturas aqui, tá? Para o caso da posição do x asterisco igual a zero. Beleza? Então tá aí.